Olá, meus amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa aqui com vocês. Um prazer estar sempre junto com esses telespectadores que estão sempre seguindo aqui o Proseando nas Gerais. E hoje uma satisfação muito grande de receber um profissional renomado aqui na nossa cidade, na nossa região, e que eu posso chamar de um amigo, porque é uma pessoa que tem uma excelente relação com ele, que é Sebastião Mendes, advogado. Muito obrigado, muito prazer recebê-lo aqui no Proseando nas Gerais. Prazer é meu, uma felicidade de poder estar participando do programa. Espero que a gente consiga levar informação, alegria e autoestima para o público. Então vamos começar a bater esse papo com o Tiãozinho, que é conhecido na intimidade, que vocês já conhecem, entrevistas em outras emissoras, pelo trabalho que ele exerce na advocacia. E a gente vai conhecer um pouco mais da pessoa, Tiãozinho, Sebastião Mendes. Montes Clarense. Berizalense. Berizalense? Berizalense. A gente já conhece tanto que eu achei que você era da cidade. Pois é, fui muito bem acolhido na cidade de Montes Claros, me sinto realmente em casa, inclusive sou até cidadão honorário, homenageado pela Câmara Municipal, mas a minha origem é da cidade de Berizal, já no interior de Minas, bem próximo do estado da Bahia, mas mineiro e berizalense. E a família? Filho único, tem uma renca de irmão, como é que é? Ora, Denis, cidade interiorana, né? Pequena cidade, de pequeno porte, as famílias costumam ter muitos filhos, né? Na televisão não chega direito. Demorou de chegar. Os meus pais, quando se conheceram, o meu pai era viúvo, já tinha alguns filhos, né? A minha mãe, a dona Sebastiana, com aquele sonho de ter também alguns filhos. E por morar na zona rural, também era característica e ainda continua sendo muito característica dessas cidades, desses lugarejos, que as famílias tenham bastante filhos, até mesmo para ajudar na lida, né? Na zona rural, tem que plantar, tem que colher. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra. Na realidade é essa, né? O filho é a mão de obra. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra. Então, família grande, mais de 12 integrantes. Um time de futebol com reserva. Completo. Verdade. E como é que era essa relação de amizade de vocês, com esse detalhe de que você nasceu já sem os braços? Então, como é que você entrava no meio da confusão? Que aprontar, eu tenho certeza que você aprontava. Isso é verdade. Inicialmente foi um pouco complexo, até mesmo, como eu disse, os filhos, a recepção era de que nós vamos ter filhos para que pudessem colaborar, ajudar na lida no campo, né? Então eu já nasci com uma certa delimitação, então eu já não teria o mesmo desempenho que meus irmãos. A princípio foi conturbado, eu não atendi às expectativas pelas quais eles esperavam, mas consegui sobressair, principalmente com a ajuda da dona Sebastiana, da minha mãe. Conseguimos driblar as dificuldades, os pensamentos negativos. E por morar na zona rural, então, meus irmãos estavam sempre muito próximos, até mesmo por questão de cuidado, pelo fato de não ter os braços, demorei de andar, então precisava de muito auxílio para ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho. Embora a dependência física seja talvez ruim, ou muitos pensam ser ruim, eu aproveitei da melhor forma possível. Foi a oportunidade que eu tive de receber carinho e dar carinho. Então nós tivemos um relacionamento muito harmonioso. Então meus irmãos tinham muito cuidado com os tipos de brincadeiras que queriam fazer, queriam realizar, para que todas aquelas eu pudesse participar ativamente. Então a dependência fez com que meus irmãos me olhassem de forma diferente. Então isso nos aproximou muito, isso foi muito positivo. Se você vê no dia a dia, a mobilidade, a elasticidade com os pés para fazer tudo, inclusive chegou aqui para a nossa entrevista num carrão aí dirigindo, né? Começou lá
sua mãe, seus irmãos, a te instigarem a fazer com os pés o que você não poderia fazer com as mãos? Inicialmente não houve essa preocupação, sabe? Você é pai, você sabe, a gente tem aquela questão de proteção, de estar sempre próximo, ajudar sempre que necessário. E eu tinha e ainda tenho, óbvio, uma necessidade maior. Então, a todo tempo, tudo que eu fosse fazer ou que necessitasse fazer, sempre tinha um irmão do lado para ajudar. A minha mãe, ela também não me deixava nem um segundo sem a presença. Então, inicialmente, eles não instigaram isso, não. Eles, sempre que eu precisava de alguma coisa, eles estavam próximos. Foi com o passar do tempo mesmo, né, que as coisas foram fluindo. A necessidade ia chegando. Minha mãe estava lá me alimentando, por exemplo, chegava uma vizinha, ela tinha que sair, eu ficava na mesa olhando ali, um prato na minha frente, com fome, sem poder fazer nada, porque eu estava acostumado a ter sempre alguém a receber na boca. E então a necessidade fazia com que eu tomasse algumas atitudes. O prato está ali, a alimentação está ali, eu preciso alimentar, não tem ninguém próximo. Então eu comecei, inicialmente da forma que dava, da forma que eu imaginava, então eu levava a boca até a alimentação e fazia a refeição. Aí muitas vezes alguém chegava, via, aí eu percebia que não era muito elegante, a cena, esteticamente falando, não era agradável de se ver. Então eu começava a pensar de que forma que eu poderia fazer para ser menos trágico. Aí então foi quando eu tirei pela primeira vez o pé e coloquei sobre a mesa. Não sei se ficou tão esbelto assim, mas... e também não é normal até hoje, estando em qualquer local que a pessoa visualize, eu estou com o pé sobre a mesa, então leva aquele espanto. Mas foi a necessidade que foi fazendo com que eu me adaptasse e me desenvolvesse aos poucos. Né? Utilizar essa questão de manual mesmo no pé, fazer com que os pés fizessem os trabalhos que as mãos fazem. É isso. Na zona rural, nas cidades pequenas, eles dizem que quando Deus tira os dentes, larguece a goela, né? Dá o frio conforme o cobertor. São frases batidas, mas que a necessidade que faz o sapo pular. Então, eu me via em uma determinada situação e eu tive que transferir tudo aquilo que se faz com as mãos, eu necessitava de fazer com os pés. Sim. Então, descobri que eu tinha essa habilidade. Nós vamos ver que algumas delas de forma bem trágica, outras cômicas. No decorrer da nosso bate-papo, nós vamos revelar. Sim, com certeza. Vou falar em revelar, como é que foi a primeira abordagem quando você chegou na idade escolar e precisava aprender, precisava ir para uma escola com os alunos todos numa tradição, num sistema, e chega você. Como é que foi esse primeiro dia? O mais difícil, sabe, Denis, não foi nem chegar, eu não atribuo que o primeiro dia, o mais difícil não foi chegar o primeiro dia na sala de aula. O difícil foi chegar até a sala de aula. Novamente, por morar na zona rural, a dona Sebastiana via que realmente eu não tinha como desenvolver ali no campo, colaborar tanto quanto. Ela acreditava que eu poderia ter um futuro diferenciado se eu estudasse. Fomos para a cidade. Aí sim, agora para a cidade de Berizal, embora ainda distrito da cidade de Itaiobeiras, e por 3 anos eu fiquei tentando frequentar a escola. E depois de 3 anos de muita tentativa, e por um fato milagroso, ou por coincidência do destino, Berizal recebeu a visita do governador da época, lá no distrito. E dentre os seguranças, né, do governador, alguns policiais destacaram, me avistaram, me abordaram, começaram a conversar comigo e eu revelei que há 3 anos que eu estava tentando ir para a escola. Aí eles foram comigo, e minha mãe, até a escola, e ficou acordado então que a partir da segunda-feira, isso era um sábado, eu passaria a estudar. Depois de 3 anos, finalmente, na segunda-feira, eu iria realizar o sonho de ir para a escola. E sem falar que nós havíamos abandonado a área rural em função que eu iria estudar, para eu estudar. E aquilo já estava ficando quase que
mexendo com toda a estrutura familiar. A gente estava acostumado a lidar na roça, trabalhar na roça, e agora meu pai, sem estar na roça, desempregado, as economias se acabando e nada acontecendo, mas enfim, na segunda-feira, no dia em que realmente talvez seria meu grande sonho, para minha surpresa, o meu primeiro dia, que seria meu primeiro dia de aula, era o primeiro dia de férias escolares para a turma. Então, tive que adiar o sonho mais 30 dias. Mais 30 dias. Mais 30 dias depois, quando conseguimos de fato entrar na sala de aula, um ambiente totalmente diferente daquele em que eu havia aprendido a escrever pela primeira vez, foi no chão, debaixo de um pé de goiaba, toda aquela cena, vendo o pé de goiaba com minha professora, algumas pedras, paus, como colegas, enfim, eu estava na sala de aula, com a louça, cadeira, despertei muitas curiosidades. Eu sempre tentava levar para um outro lado. Eu me destacava na área de exatas, gostava muito de matemática, e a maioria da turma não gostava, então eu passei a ser referência, não pela deficiência, mas por destacar em matemática. Então eu tentei levar essa questão da deficiência para que não chamasse tanta atenção quanto o meu domínio na matemática. E isso foi muito bacana, tive uma aceitação maravilhosa. E eu atribuo muito isso também à questão, por ser cidade pequena, as pessoas não têm medo de abordar, de falar, você não tem os braços, não. Como é que você faz para escrever? Como é que você faz para ir ao banheiro? Como é que você faz? Faz várias perguntas, sem constrangimento, sem vaidade. Os pais não se preocupam se os filhos olham e começam a rir, ou começam a admirar, ou começam a perguntar, olha o dedinho dele, por que ele é assim? Na cidade de grande porte, as pessoas já têm receio, têm medo da reação da pessoa, se a pessoa vai se sentir ofendida, se vai querer processar, se vai isso, se vai aquilo. Enfim, na cidade pequena não. As pessoas aproximam com mais facilidade. E isso faz com que a inserção social também seja mais fácil. Então, ter nascido em Berizal, ter nascido numa família simples, ter nascido numa família que não tinha medo de me apresentar à sociedade com receio de como seria aceito, de que forma que a família seria vista pela sociedade. Então, eles não se preocuparam com isso. Então, esse foi um fator primordial para que eu me desenvolvesse e me aceitasse também da forma que sou. Lá na escola, você tendo toda essa inserção, os colegas, inclusive criança, vocês sabem que fala realmente que vem à cabeça, então deve ter acontecido piada, ou o que a gente chama de bullying hoje, na nossa época, sempre existiu e nunca fez mal para ninguém, mas hoje existe todo esse trabalho psicológico, sim, claro, né? O tempo muda. O que passava pela sua cabeça lá, como assim, eu quero ser tal coisa quando crescer? A minha primeiro desejo foi entender o porquê que eu não poderia estudar. E eu via as pessoas falando, nossa, mas ele tem direito de estudar. Mas se ele tem direito de estudar, eu falei, então eu tenho que ser advogado. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu queria ser advogado porque eu queria entender o porquê que eu não poderia estudar, o porquê que eu não poderia jogar futebol, o porquê que eu não poderia nadar, o porquê que eu não poderia isso, o que eu não poderia aquilo. E se o pessoal dizia que era um direito, então eu queria entender isso. Então, ser advogado foi o meu primeiro desejo. Né? A questão das piadas, do bullying, eu me sentia tão feliz por estar estudando, por estar na sala de aula, que qualquer outro fator, qualquer outra situação, qualquer outra chacota, qualquer coisa que acontecesse, para mim era insignificante diante daquela realização. Estar na sala de aula, para mim, era um arte. Era o que eu mais queria, então as outras coisas para mim eram insignificantes. Isso foi muito trabalhado, imagino, pela sua mãe, pelos seus irmãos, porque você chegar com essa maturidade, não de enfrentar o bullying, mas de saber que aquilo era importante, que você estava conquistando um sonho e que as coisas demais eram banais, veio de casa, não veio? Porque você não chegou e construiu isso lá. A questão da forma de lidar com as situações, né? Hoje o que acredito eu, o que dificulta muito
as pessoas a lidarem com problemas. Né? Então, assim, era tão natural o tratamento dentro de casa, era tão natural a forma como minha mãe me olhava, era tão natural da forma como meus irmãos me olhavam, que eu, muitas vezes, eu até me esquecia que eu não tinha os braços, né? Algo que parece impossível, mas um simples gesto com o dedo, um olhar com minha mãe, a gente comunicava com muita facilidade. Então era tão natural a dificuldade, as dificuldades, era tão natural que a gente conseguia sobressair com muita maestria. Então, o grande problema é a forma com que nós tratamos os problemas que temos na vida. Se você age de forma natural, problema todo mundo tem. Pode você não ter os braços, pode você não ter uma perna, pode você não ser rico, pode você passar por uma situação de perda familiar, pode ser uma questão de uma doença. Problema todo mundo tem. A diferença das pessoas é a forma de lidar com o problema. Se você coloca aquilo como intransponível, como invencível, é claro que você vai ter muitas dificuldades. Agora, se você coloca aquilo como, não é só mais um problema, isso aqui é pequeno diante do querer viver, do querer conquistar algo, você ter objetivo, você ter sonhos, você ter metas. E para alcançar as metas, alcançar os sonhos, é óbvio que você vai ter que passar, vai ter que enfrentar, vai ter que vencer os obstáculos. Então, problemas são obstáculos e eles existem para ser vencidos. Então, a naturalidade que meus pais, minha família lidava com a situação, me deixou num estado bem confortável. E essa questão dos seus pais terem ido para a cidade, enfrentado dificuldades, inclusive financeiras, quando você se adaptou, que já estava enturmado, veio a vontade de trabalhar, você trabalhou ainda na infância ou adolescência? Sim, trabalhei junto com meus irmãos na zona rural, plantávamos feijão, descarregávamos forno de carvão, todas as atividades que era possível fazer com os pés na zona rural, eu fiz. É óbvio que assim, o que eu queria era uma transformação. Eu não queria ficar trabalhando naquela situação porque a minha deficiência não permitia que eu trabalhasse da mesma forma que as outras pessoas que tinham os braços. Eu precisava de encontrar algo que me desse prazer, assim como isso era prazeroso e é prazeroso para muitas pessoas, eu precisava de fazer algo que estava condizente com a minha necessidade. Então eu fui substituindo aquilo por aulas de matemática. À medida que eu encontrava alunos que pagavam pelo meu trabalho, então eu fui mostrando para o meu pai que eu consigo ganhar dinheiro trabalhando dessa forma, dando aula particular. Então, o senhor pode me liberar ali da zona rural e me deixar aqui dando aula. Então, até mesmo para poder mostrar para ele que eu também era produtivo. Eu não era só despesa, eu não era só gasto, eu não era só déficit para a família. Né? Então, eu consegui sair de um local e ir para outro, porque ali, aquele caminho era mais fácil para chegar onde eu gostaria de estar. Né? Então, e na vida, as pessoas, nós temos opções, nós temos caminho. Né? Aí tem o caminho das drogas, tem o caminho do alcoolismo, tem o caminho do estudo, tem o caminho do amor, tem o caminho do ódio. Cada um escolhe. O que eu não acredito é que o que eu não acredito é que as pessoas utilizam das dificuldades, dos problemas, ou vitimizar-se para falar o porquê que escolheu esse caminho. Não, problemas todos nós temos. O caminho é nós que escolhemos, independente das dificuldades, independente dos problemas, eu vou seguir este caminho. Por mais difícil que pareça ser, é o que eu quero. Então, é opção. É opção. Adolescente, já dando aula particular, já não estava tão na zona rural, mas enturmado na cidade de Berizal. Depois do intervalo, Tiãozinho vai responder pra gente. Era do tipo adolescente paquerador, pegador, como a gente diz nos dias de hoje? A gente vai saber já já. Segura aí.